SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Vida de Freela e Redação, este é o episódio 37 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, o nosso convidado é o jornalista Theo Ruprecht, apresentador do podcast Ciência Suja. Graduado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, Theo tem mais de 10 anos de experiência em assuntos ligados à saúde e ciência. Em seu dia a dia, tem familiaridade com os SEO, edição de reportagens, apresentação de lives e eventos, além de roteirização de vídeos e podcasts. Uma pesquisa divulgada pela Federação Internacional de Jornalistas durante a cobertura de pandemia da Covid-19 estimou que 40% dos jornalistas no mundo trabalham de forma independente, especialmente como freelancers. Foram entrevistados para esta pesquisa 1.300 profissionais de 77 países. Com passagens pelas redações da TV Globo e de publicações da Editora Abril, Theo Ruprecht, além de apresentador do podcast Ciência Suja, colabora com projetos de jornalismo de saúde e ciência como freelancer e está aqui para compartilhar conosco essa experiência. Você que está nos ouvindo, aproveite para compartilhar a sua opinião e sugerir temas para os próximos episódios do SensoCast. Theo, muito obrigado por sua participação aqui no episódio 37 do SensoCast. Theo, em seu texto de apresentação no LinkedIn, você diz que o jornalismo move você. Como isso começou? Como que o jornalismo entrou na sua vida? Em que momento que se deu isso? Queria que você contasse para nós. Mais uma vez, muito obrigado, Theo. Legal. Aliás, eu preciso atualizar esse texto de jornalismo. Ele tá correto, eu ainda acho que ele move, que o jornalismo me move, sem dúvida nenhuma. Mas eu preciso até bom me lembrar que eu preciso ir lá dar uma mexidinha nele. Bom, tem um lado piegas do jornalismo, que é aquela coisa de quando a gente era moleque, eu gostava de fazer, assim, escrever os papeizinhos de jornalismo, de jornal pros meus pais, fazer essas coisas e tal. Gostava muito de escrever, então sempre foi uma paixão que eu tive, que inclusive com jornalismo a gente cai num risco da gente... É aquela coisa de você colocar a sua música favorita como despertador, sabe? Então, assim, hoje em dia eu vou dizer que eu escrevo por hobby muito menos do que eu fazia antes de entrar mesmo no jornalismo, né? Porque como o prazer vira profissão, a gente fica muito na profissão também, né? Mas eu acho que, assim, o jornalismo entrou muito porque eu gostava muito de contar histórias, sabia? Acho que era uma coisa que eu sempre falei muito. Então, é uma coisa que me pegou por aí, assim, como entrou, assim. Então aí eu nunca foi uma grande dúvida, eu tive uma época, será que eu vou tentar alguma coisa tipo medicina e tal, mas foi muito breve essa passagem, assim, pra mim foi muito claro que eu queria trabalhar com texto, queria fazer esse tipo de coisa, então aí o jornalismo se apresentava como uma solução mais óbvia ali pra mim. Eu fiz também ciências sociais, porque também gostava muito desse lado, assim, né, desse aspecto de tentar sei lá, entender o mundo, talvez, mas não é. Na época que eu era moleque, eu pensava assim, mas sabe, de entender as estruturas sociológicas mesmo. Então isso eu achava muito interessante, mas eu acabei trancando, fiz um ano e meio, e logo parei. E o jornalismo eu segui, assim, né, por essa linha. Então acho que foi um pouco dessa linha e fui, assim, claramente motivado por esse lado, assim, de contar histórias, assim. Eu não era um aficionado por notícia, eu era um aficionado de querer contar história, acho que o jornalismo trazia isso. Bom, e aí com o jornalismo, teve um momento que a sua carreira, né, deu esse posicionamento para jornalismo de saúde e ciência. Como que foi esse processo? E foi totalmente ao acaso, que inclusive acho que é uma coisa, né, num evento que se organizou até antes, né, André? Né, Moura? O André Bernatti, que também foi um colega com o qual eu trabalhei, daí por isso que eu confundi os nomes, ele também tem um lado meio parecido comigo nessa ótica, que a gente caiu por acaso, entre aspas, né? Qual é o meu acaso? O meu acaso eu trabalhava com jornalismo de esportivo, mas estava começando a ver que aquilo não era tanto pra mim. Adoro esporte, né? Amo particularmente futebol, jogo e gosto de ver muito, mas, de novo, a história do despertador, sabe? Assim, de trabalhar com o que você gosta muito. E aquilo foi me pegando um pouco, porque às vezes eu fazia minuto a minuto, né? Na época eu era estagiário na Gazeta Esportiva, então eu fazia aquele minuto a minuto, aquela coisa de, agora fulano chutou a bola, agora pra fora, não sei o quê. E ao mesmo tempo eu tinha que escrever a notícia da matéria, né? Então, a notícia que ia ser do jogo, quer dizer. Então, quando tava terminando o jogo ali,
tinha às vezes que o meu time tava perdendo, São Paulo, e eu falava assim, não, tudo bem, pode perder, porque eu só não quero que empate ou vire, e aí eu vou ter que mudar todo o meu texto enquanto eu tô fazendo minuto a minuto. E eles exigiam que a publicação estivesse no ar assim que acabasse o jogo. Então, assim, isso foi me pegando um pouco, eu falei, não. E ao mesmo tempo, surgiu no Editora Abril um processo seletivo de algumas vagas, eu falei, pô, legal, vou lá. Não passei, mas fui bem o suficiente para uma das pessoas, uma das diretoras na época, falar, pô, gostei desse currículo. Então, quando pintou uma outra vaga, ela me acionou diretamente. Ela falou, ó, não é para vir trabalhar comigo, é para vir trabalhar numa revista que chama Saúde é Vital. Não sei se você conhece. Falei, olha, não conheço muito, mas aí estudei bastante a revista até na hora da entrevista e o resto é história, assim, porque aí foi da primeira edição ali com a turma, que era uma equipe incrível, assim, que tava lá na época, e até hoje, acho que eles conseguem fazer um time muito legal, pegou muito rápido o gosto, assim, pela saúde. Foi isso, então assim, por lá eu peguei e a saúde tinha uma perspectiva de lidar com saúde com uma base em ciência, né? Então esses dois lados meio que me trouxeram a casa. E aí eu fui começando a aprender muito na marra, fazer besteira e ter editor para me ajudar e tal, e aos poucos fui me interessando, fazendo cursos que me levavam um pouco para essa linha. Mas ele assim, foi acaso mesmo, sabe? E acho que isso mostra um pouco sobre como a gente ainda tem pouco, bom, eu me formei em 2009, né? Mas ainda a gente não tem grandes grades curriculares na universidade, né? Na base, para jornalismo de ciência, né? Então isso é uma coisa que a gente talvez pudesse pensar em melhorar na nossa formação. E aí na Saúde é Vital, que hoje é a revista Veja Saúde, era uma atuação numa redação fixa, né? Com matérias, assim, lógico, né? Existe aquela correria, mas não é do jornalismo diário, que vocês tinham fôlego para produzir grandes matérias. Mas depois surgiu esse mercado crescente de atuar como freelancer. Como que você começou a fazer os seus primeiros freelas? Na época que eu tava na saúde, foram coisas muito pontuais, assim, sabe? Pouca coisa mesmo. Acho que, assim, o que pra mim virou foi ali em 2020, quando efetivamente a gente propôs pro Serrapilheira, num camp que eles tinham, né? O Instituto Serrapilheira que fomenta ciência e divulgação científica, eles lançaram um camp, um edital para ver quem poderia passar nesse camp de podcasts. E eu tava com uma ideia, a minha esposa na época, a Thaís, de falar um pouco de ciência de uma maneira crítica. Não no sentido de falar mal de ciência de forma alguma, mas no sentido de abordar ela como o jornalismo aborda política, por exemplo, né? Dando contexto, mostrando, né, interesses, também coisas, e mostrando o que de fato tem descoberto, tentando fazer esse tipo de coisa. Em vez de às vezes, cair numa armadilha que é um oba-oba em cima de um artigo, sabe? Ou mesmo de superlativizar um artigo negativo, sei lá eu. E aí surgiu essa coisa do camp, a gente falou, não, vamos nos inscrever, porque tem uma oportunidade bacana pra gente fazer. E aí a gente teve a ideia de Ciência Suja, a gente trouxe, né, o Pedro Belo e o Felipe, a gente trouxe não, né, a gente conversou com eles, porque eles nunca foram, foi sempre uma questão de não tinha hierarquia um acima do outro, sempre foi todo mundo junto desde a criação, todo mundo é fundador ali. E passamos, então ali foi a primeira vez que a gente, né, para além do meu CLT, eu tava com Ciência Suja. Só que logo na sequência, eu saí da saúde, né? Eu tive uma proposta para ir trabalhar no Einstein, num cargo que eu achei muito interessante, que era um gerente de comunicação, numa lógica de trabalhar com o mercado de publicação mesmo, de trabalhar novos conteúdos, etc. O que é muito interessante, e tem gente muito boa tocando, inclusive, isso hoje lá, mas eu vi que para mim não era muito legal logo no começo, assim, porque tinha uma coisa de gerenciamento, que é uma área minha que, eu não vou dizer que não é a minha melhor área, assim. Então, deu 6 meses, eu avisei a minha chefe lá e falei, olha, pra mim tá muito difícil e tal, e aí eu saí. E aí eu saí sem emprego, né, não é que eu mudei para um outro CLT. E aí isso era 2021, fim de 2021, e foi quando aí eu entrei nesse jornalismo, de 2022 eu entrei efetivamente como um freelancer 100%, né. Ok, o Ciência Suja, ele é um podcast, dá pra dizer que ele é um veículo, mas ele é um veículo independente, né? Um veículo independente de pequeno porte, dá pra dizer, se você compara ele principalmente com algumas outras publicações. Então, a gente tinha ele, e aí eu tinha que fazer, né, compor renda, né? Até hoje eu preciso compor renda. O Ciência Suja tá longe de ser uma coisa que supre 100% das minhas necessidades financeiras. Então foi ali, né? E ali veio uma coisa muito forte. Então acho que começou por ali, viu, Moura? Essa lógica de 2021 em diante. Bom, então as suas primeiras pautas como freelancer foram os primeiros episódios do Ciência Suja,
Mas, assim, se você se recorda da sua primeira pauta como freelancer, assim, escrita, né? O famoso o conteúdo escrito, né? Que nós jornalistas produzimos. Muito. Inclusive porque hoje em dia no Ciência Suja a gente consegue se remunerar mensalmente. Antes a gente não conseguia. Então naquela época, quando eu saí, o Ciência Suja ele pagava a gente por fim de temporada. Então a gente terminava a temporada e falava assim, quanto sobrou? Sobrou isso é o nosso. E era pouco, porque a gente tinha, né? A gente agora tem conseguido mais fontes de financiamento. Então, na hora que eu saí, antes mesmo de sair, eu já estava entrando em contato com algumas pessoas para tentar, né, me manter viável, assim. E aí, antes eu já tinha, né, acompanhado algumas pessoas que eram freelancers e tal, e sempre tinha, a Thaís, a minha esposa, foi freelancer uma época, e mesmo ela já tinha me falado isso, e outros me falaram que, assim, é bom você ter um freela, entre aspas, fixo, e as outras coisas você vai compondo. Hoje o Ciência Suja é meu freela fixo, né? Antes ele não tinha essa capacidade de ser. Então, surgiu uma oportunidade, eu entrei em contato com um diretor de uma ONG, né, o Gustavo Sanmartin, que é Amigos Múltiplos pela Esclerose, e que também tinha a ONG Crônicos do Dia a Dia, que era uma ONG de pacientes, né, de associação de pacientes. Então eu falei com ele e ele falou, pô, a gente tá precisando de gente aqui para comunicação, para uma consultoria e tal. Então eu fiquei foi assim, do ponto de vista de freela, o primeiro freela foi ali. Mas logo na sequência também eu fui acionando pessoas e tudo mais. E a Karina Toledo, que ainda hoje é editora, né, do site da agência FAPESP, uma pessoa incrível. E eu falei com ela, falei, Karina, tô na rua, tô querendo, você tem pauta aí pra mim e tal? Ela falou, tenho. E aí, a primeira pauta, inclusive, salvo engano, foi uma pauta que a gente fez de um estudo que abordava acidentes que aconteciam, de pessoas acidentadas, e aí violência doméstica, ou acidente mesmo de carro e tal, e com associação com consumo de drogas. E aí o que fica claro, esse estudo deixava muito claro como o álcool era absolutamente dominante nesse aspecto, né? Então, embora as pessoas ficavam olhando muito para outras drogas, o álcool era invariavelmente muito mais preponderante no número de acidentes que aconteciam e que levavam as pessoas para o HC. Então foi muito interessante, porque foi uma pauta legal e tal, e a agência FAPESP é ótima. Aí depois eu fiz outras coisas para ele. Aí na sequência eu entrei acho que eu fiz coisas pro Instituto Questão de Ciência, né, que tem a revista Questão de Ciência. Então eu fiz uma pauta que eu gostei muito de fazer, que era sobre as ciências sujas, ou na verdade as pseudociências que entraram no mundo esportivo profissional. Então a história do Djokovic e vários outros, né, o ex-marido da Gisele Bündchen, todos eles têm um fundinho ali de pseudociência que eles adoram abordar, assim, sabe, E foi muito legal mostrar isso pra também tirar essa onda de que, sei lá, o cara é atleta profissional, então tudo que ele faz é saudável, tudo que ele faz é exemplo, é nada, assim, sabe? O Djokovic comete absurdos para a saúde, o ex-marido da Gisele Bündchen nem se fala. Além de antivacinista, além né? Ele fez ele jogou um torneio durante a pandemia, que ele promoveu esse torneio, porque as atividades de tênis estavam interrompidas. Ele promoveu o torneio para que eles jogassem naquele momento que o esporte, como tudo, tinha parado. Pois é. E assim, coisas que ele fez, assim, ele promovia um amigo dele. Então, assim, você tem interesses ali, sabe? Que eu acho que é um modelo de cobertura do Ciência Suja, que é entender de forma crítica a ciência, entender as falhas e entender os interesses também dessas pessoas, né? O Djokovic tem, óbvio, uma política dele que se alinha a isso, mas ele não é só isso, sabe? Ele tem ideologias e interesses também por trás disso. E tinha muita coisa, tinha até aquelas... A gente foi atrás, eu lembrei não sei se você lembra, daqueles elastiquinhos de jogador da NBA. Era uma power balance, alguma coisa assim, que essa, não, porque você fica mais equilibrado, você usa ela, você não cai. Não tinha nada, gente, ali, sabe? Mas um monte de gente comprou e um monte de atleta da NBA usava, porque estavam ganhando dinheiro para usar também, né? Igual agora tem a moda de furar o meião também. Sempre tem umas modinhas, né? que, enfim, né, acabam sendo fake news, né? Theo, considerando, assim, o período que você atuava, né, numa redação fixa como Veja Saúde e hoje como freelancer, você imagina um cenário em que possa ser compatível para o mesmo profissional atuar como repórter fixo de uma redação e pegar alguns freelas? E quais seriam as orientações para essa pessoa também ter uma saúde mental também, né? Claro. Poder tocar a sua vida em outros aspectos, não só trabalhar. Pois é, né? Porque é isso. Primeiro, depende do contrato, depende da redação e depende da pessoa, né? Acho que depende de muitos aspectos. E acho que uma coisa que tem que tentar perpassar é isso, né? A gente, como jornalista, tentar preservar um pouco do nosso bem-estar, porque senão isso no médio e longo prazo vai estourar, né? Também na gente. Eu acho que é possível, né? Eu acho que tem algumas questões que a gente tem que avaliar, inclusive moralmente e eticamente, né? Conflitos de interesse claros, né? Então, né? Concorrentes diretos é sempre uma questão, porque,
por que eu tô fazendo essa pauta para essa pessoa e não pro veículo pro qual eu represento hoje em dia. E eu não tô querendo ser pudico com o veículo que você representa, gente. Acho que isso é uma coisa que eu inclusive, eu tenho feito encho muito saco de quem eu tenho conversado ultimamente, que é assim, são veículos muito importantes. Não tô fazendo pouco caso, não, mas que não fazem grandes questões em momentos de demissão, em momentos de, sei lá, alguma decisão estratégica, de demitirem seus profissionais, né? E se o jogo é para ser jogado assim, a gente também, como jornalista, como entidade de classe, a gente tem que ser inteligente o suficiente para fazer essas trocas também, sem ficar se sentindo mal, sabe? Eu vou abandonar essa empresa depois de 10 anos e tal. Claro que emocionalmente a gente se vincula, tudo bem, mas você não tá abandonando ninguém, você fez muito trabalho para essas pessoas, sabe? Você fez essas pessoas ganharem dinheiro, você promoveu o jornalismo. A gente tem uma missão também social que vai além, né, do fazer eles ganharem dinheiro. Inclusive, esse nem é o nosso métier, né? O gerente lá que cuide dessa etapa e, de preferência, não coloque a gente no bolo. Então, assim, tô dizendo isso, no fim das contas, porque eu acho que dá para fazer, mas eu acho que ainda assim, pra nossa questão, né, quando a gente firma um contrato com um veículo que pode ter concorrentes, eu acho que é honesto a gente, tipo, no mínimo, comunicar às pessoas, né? Tem essa pauta aqui, vocês não vão aproveitar essa pauta, eu tô pensando então usar essa pauta para esse lugar. Você vai querer fazer? Muito provável, é possível que eles neguem, e aí é uma conversa. Então, assim, acho que tem esse tipo de debate, acho que é importante. Eu acho que o debate do horário é importante. E aí eu acho que tem um debate que é o debate de conflito de interesse para além do institucional, né? Então, assim, eu tô aqui fazendo minha reportagem, mas ali do lado eu tô fazendo um trabalho para o cara para qual eu tô fazendo matéria sobre ele. Isso também eu acho bastante complicado, assim. Dito isso, acho que se não fere esses direitos, se não fere grandes contratos, se tem uma combinação, é possível fazer. Mas não é fácil também, né? Porque você já tem um expediente cheio, o jornalista não trabalha exatamente pouco, via de regra. Então, eu não sei se é o melhor caminho pra gente se financiar sabe, ter essa dupla vida. É bom, às vezes você pode fazer coisas novas também, mas eu acho que seria melhor a gente tentar se valorizar. Não é que seria melhor, mas eu acho que tem o caminho da valorização dentro de uma redação, que eu acho que é o que seria interessante para quem está na redação tradicional, assim, né? E, Theo, dentro dessa questão, assim, da dificuldade de administrar o tempo, é claro que, né, estamos falando da dificuldade de administrar o tempo daqueles que estão posicionados no mercado de trabalho, né? Que sabemos o quanto é difícil, né, fazer jornalismo, estar, enfim, ter as suas primeiras oportunidades e conseguir ter uma carreira um pouco mais consolidada. Mas imaginando, né, o seu cenário, né? Você como é um jornalista, você sabe que você é um jornalista, assim, entre alguns de referência em saúde e ciência. Então, assim, para você, como que você organiza a sua agenda, conciliando as etapas de produção de um conteúdo, né? Porque, além disso, tem a gestão de rede de contatos e as atividades, você já mencionou aqui a Thaís, né? A Thaís Manarini, que é uma jornalista de saúde também. Atividades como pai e como marido de uma também jornalista. Pois é, a gente não tem sossego, né? Porque a Thaís é jornalista também, então a gente fica numa agenda meio maluca. A gente, assim, como jornalista, acho que a primeira coisa que a gente tem, e eu acho que isso não é uma das profissões que tem isso, mas a gente tem uma agenda instável, né? Então, às vezes a gente tem que cobrir tais coisas, a gente tem que sair, vai gastar mais tempo, vai sair mais... A rotina não ter rotina. A rotina não ter rotina, né? Então, acho que nessa linha, uma coisa que, assim, pra mim virou absolutamente fundamental é agenda. Né? Então, assim, antes eu anotava no papel. Hoje em dia eu tenho, assim, não dá pra... Eu coloco na minha agenda absolutamente todas as coisas que eu faço, inclusive roteiro. Agora eu vou guardar esta tarde para roteiro e me fecho ali nessa tarde, porque claro que você pode mudar, né? Depois de uma urgência, você troca e tal, mas se a gente não reserva essas coisas, primeiro que a gente perde a noção. Então a gente vê como a vida é mais solta do freelancer, né? Ele não tem alguém nas costas dele toda hora. Eu posso falar assim, não, agora não tem nada, vou ler um livro, vou jogar videogame. E na verdade você só se esqueceu que um dos seus trabalhos vai chegar dali 2 semanas e você vai se dar mal se você deixar de última hora. Então, assim, entender ao longo da semana o que você pode adiantar, o que você pode tirar, para ter inclusive esses seus tempos de fôlego, que eu acho que é uma das vantagens de ser freelancer, eu acho muito importante. Eu não consigo fazer particularmente isso sem uma agenda estruturada, uma agenda pensada mesmo, não é aquela agenda que você bota e esquece. É tipo, a agenda... Tá todo mundo confirmou aqui, o pessoal confirmou, tem link, beleza, tá resolvido esse assunto. Próxima coisa, ou seja, pra mim a agenda é parte do trabalho hoje em dia, assim. E aí, assim, eu acho também que dentro desse espaço a gente tem que reservar o nosso espaço humano também, porque como freelancer às vezes a gente vai perdendo essa noção, né? Principalmente quem tá trabalhando de casa, eu trabalho muito de casa hoje em dia.
Então, você vai se enroscando, você vai, vou parar aqui, não vou fazer nada, aí começa a comer muito rápido, aí começa a não... E acho que ter noção desse tipo né, orientar o seu tempo livre também é bom, né? Então, sei lá, hoje inclusive hoje vai ser feriado amanhã, então vai antecipar hoje, mas em geral, todas as sextas-feiras, às 4, eu inclusive tenho bloqueado, eu paro, porque eu vou levar a minha filha pra natação, né? Então, eu fechei a agenda pra isso. Porque se você não fecha, vai ter coisa, né? Então, assim, essas coisas assim, acho que talvez isso seria muito ponto. E a outra coisa é, efetivamente, você saber o que você tá fazendo, né? Porque se você fica só fechando as coisas, mas você não organiza os seus trabalhos, né? Ou seja, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, você se perde. Então, eu tenho a agenda, essas agendas de, hoje eu tenho entrevista, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho isso. E eu tenho uma lista de afazeres. Então, para o ciência suja, o que tá devendo? Isso, isso, isso. Para não sei o que tá devendo? Isso, isso, isso. Para o que tá... Isso. Então, assim, eu sei todos os trabalhos que eu tenho no momento e o que eu tenho que fazer do que ele não tá fazendo. Quais são os processos que estão impedindo de andar, sabe? Então, hoje eu fiquei meio administrador dessas coisas, sabe, também. Então, preciso passar esse processo. Processo vencido. Próximo processo disso. Vencido, sabe? E isso foi uma coisa que, inclusive, eu aprendi na minha passagem no Einstein, assim. Eles têm uma capacidade de gestão impressionante. E a gestão deles passa por entender os processos, assim, cada etapa que eles fazem. E eles tentam otimizar cada etapa do processo. E é inacreditável os resultados que eles têm. Claro que eles são um hospital, né? Então a magnitude é enorme. Mas assim, pra mim também, vou te falar que é inacreditável como melhora a minha vida quando eu sei assim, eu tenho agora... eu tenho que mandar este e-mail. Mandei e-mail, já não tá mais comigo, já tirei isso da frente, e não é aquela coisa que de repente estoura e você fala, nossa, pra eu ter essa entrevista eu tinha que ter mandado um e-mail, pra ter esse e-mail eu tinha que ter... Então assim, sabe, entender todos os seus trabalhos e os processos de cada um, com certeza ajuda muito. E também se valorizar, mas acho que isso é uma coisa pra gente falar daqui a pouco, né? Porque se a gente faz 200 trabalhos pra conseguir pagar, não tem agenda que aguente. A gente vai falar de precificação aqui logo mais, mas... Eu vou aqui abordar um aspecto que você já trouxe da questão financeira, né? Porque os trabalhos de freelancer tem os momentos que os trabalhos começam a vir, né? Mas tem os momentos que, enfim, não surgem tantos jobs, né? Não vem tantos trabalhos. Como é que você trabalha essa questão de educação financeira? Isso tem... E tem a coisa ainda que é o momento do pagamento, né, Moura? Porque às vezes, assim, você faz o trabalho e o pagamento ainda demora. Vou pagar em 90 dias. Vou pagar em cada lugar é de um jeito, né? Então, isso ainda traz um estresse financeiro. Então, assim, primeiro eu fiz, no meu primeiro ano, eu criei um mês a mês meu para ver o quanto eu tinha ganhado nos últimos 12 meses. Falei, beleza, eu ganhei X. Então, assim, se eu dividia por 12, né? Então, a minha média do mês foi X. Beleza. Se eu fizer isso, se eu fosse CLT, eu teria um 13º. Então, aí eu dividi por 13. Eu falei, beleza, dividindo por 13, meu valor ficou assim. E aí eu não tive férias. A gente não tem férias, então você precisa colocar suas férias. Então eu dividi por 14. E aí eu peguei esse valor. Eu falei, tá bom. Então este valor aqui é um valor que eu preciso sempre, né, tá nele, ou ir tentando crescer ele dentro do que é possível e dentro do que eu acho que é responsável também, né. E aí a partir dessa base que eu tinha, eu ia tentando, né, eu tenho um momento de tentar captar. Então assim, se tá chegando coisa, eu não precisei captar, legal. Às vezes até eu quero captar um pouco porque sei lá, eu tô fazendo muita coisa que não é exatamente jornalismo, é conteúdo, né? Mas eu quero fazer jornalismo, aí eu tento conversar com alguém, posso fazer uma matéria e tal, e você, né, tenta buscar, vender uma pauta e tal. Mas olhando para isso, porque o que acontece? No longo prazo, depois que você consegue se estabelecer minimamente, essa média vai te dando uma sobrevida, né? Então, assim, beleza, esse mês eu ganhei um pouquinho menos, mas no mês seguinte eu vou tentar, eu compensei, né? Porque é isso, ele pagou, aqui tem 3 fornecedores pagando, aqui só tem um, mas na média você vai garantir. Então, entender isso no longo prazo me ajudou. Ponto número 1. E o ponto número 2 é, assim, entender que a gente precisa ter, quando dá, óbvio, porque muitas vezes não dá, alguma reserva, né? Precisa criar essa reserva antes, porque vão vir esses momentos, né? Tem vários momentos que, assim, eu já fiz o trabalho, mas o dinheiro não chega. Aí eu pego o dinheiro que eu tinha feito do trabalho, uso pra minha vida. Aí quando esse dinheiro chegar, beleza, voltei, restabeleci a minha ótica. Então assim, esse lado de educação financeira melhorou muito pra mim, eu diria, sabe? De colocar, não vou deixar o dinheiro na conta, bota no CDB, sei lá, faz alguma coisa assim, deixar esse dinheiro render um pouco. Entender a diferença entre empresa e o meu. O meu dinheiro é o meu dinheiro, mas a minha empresa, ela tem os custos dela. Então, assim, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que pagar contador,
essas coisas. E ter isso, né, entender isso também é importante, porque senão você ganha, pô, aqui ganhei essa grana aqui, é tudo meu, é nada. Você já desconta uma porcentagem, já entende que vai vir o valor do contador depois, ainda tem o valor do seguro. Então, assim, né, esse é um manejo que, por esse lado, eu comecei a aprender. E por outro, bom, acho que talvez a gente fale disso depois, mas assim, é se relacionar com as pessoas e efetivamente criar um vínculo que você vai, tipo, as pessoas vão te conhecendo e te chamando e você vai chamando as pessoas, né? Entender que o tempo livre ele é muito importante, inclusive horas que tem menos trabalho para fazer, eu aproveito para resolver coisa da casa, né, para fazer chamar tal pessoa e tal, mas que esse também é um tempo em que você pode caçar pautas, se informar, buscar coisa, porque isso pode te ajudar a vender, né, coisas, a criar um relacionamento, tomar um café com as pessoas, que é parte do trabalho do freelancer. Essa educação financeira, ela possibilita, assim, que não tenha situações em que você seja surpreendido, né, com uma dificuldade de lidar com as coisas, com as contas do dia a dia, né, e isso e acaba trazendo essa segurança que reflete positivamente na saúde mental e até na produção, né, porque se tiver uma insegurança financeira pode afetar de fato, né, o seu dia a dia, sua mente e a sua produção como jornalista, né. Com certeza, a gente fica super preocupado nessas horas. E aí eu acho que tem aquilo, né, de tentar criar quando possível, uma pessoa ou uma empresa com a qual você sempre tá, sim, produzindo alguma coisa, e aí você tem pelo menos uma base, né? Que é uma base que te sustenta, te dá um mínimo de, beleza, hoje esse mês pode até ser mais curto, mas pelo menos esse trabalho aqui tá mais garantido, né? Quando consegue fazer isso. Mas, nossa, a gente tem, sem dúvida, essa coisa da cabeça. E o que eu tento fazer pra mim, porque assim, muitas vezes eu fico muito ansioso, como freelancer a gente acaba que a gente depende às vezes muito das outras pessoas, né, então, não, ó, vai entrar esse trabalho, beleza, aí você chega no dia, então vai ter mais um mês pra entrar esse trabalho, aí você fala, sabe, a pessoa, e não é culpa dela, ela realmente não entende, mas quando ela atrasa um evento dela e ela te atrasa um mês, de repente você falou, nossa, eu tô sem esse dinheiro aqui, né, então a gente tem essas coisas, então assim, tentar diversificar, né, ter mais de uma fonte ajuda bastante e tal, também porque se esse dá um pulo, você tem o outro pra te ajudar. Isso me ajudou bastante também. E também, assim, valorizar o que traz de bom o freelancer, né? Longe de mim querer enaltecer precarização do trabalho. Isso eu acho muito importante dizer, porque o pessoal tá hoje em dia querendo pejotizar tudo, querendo demitir pra contratar pessoa mais barato. Isso é um horror, né? E querendo ou não, às vezes a gente fica com isso na cabeça, porque eu não sei o quanto eu sou parte disso, como hoje sendo um freelancer e não um jornalismo de CLT, né? Mas ainda assim, se você é absolutamente pragmático, o jornalista freelancer, ele tem as suas vantagens, sabe? Poder discutir, fazer assuntos diferentes, né? A gente pode até falar uma coisa, mas poder ter essa liberdade que eu tenho de ir à tarde para fazer coisas que eu quero, né? Fazer coisas minhas à tarde. Vim aqui contigo sem precisar ficar acionando 200 pessoas, sabe? Essas coisas são importantes. E mesmo assim, ter um tempo pra mim. Então, e assim, valorizar isso, né? Tipo, aproveitar esse lado quando possível, também me ajuda a garantir um pouco dessa saúde mental, né? Entender que tem essa compensação também. E Theo, como eu dei o spoiler aqui, né? Vou falar contigo de precificação. É muito comum, né, em nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, de que tem jornalistas, haver a pergunta de algum colega dizendo, eu estou com tal trabalho, quanto eu cobro? Alguém tem alguma estimativa de preço? Queria saber com você, Theo, como que você trabalha essa questão de negociação de valores e como que mais comumente se dá esse processo? Os contratantes já vem ali com uma tabela de valor, né, o budget, né, o fee que eles vão oferecer por aquele job, né, por aquele trabalho, ou é mais comum você apresentar a sua precificação e como que você se baseia para elaborar a sua tabela? Eu já vi de tudo, assim, em geral, redação costuma vir com um preço mais fixo, né, então é isso para a matéria de tanto. De tantos toques, para entregar tanto. É um pouco mais fixo e não tem muita margem. Às vezes tem, principalmente se for conteúdo branded content, aí entra de novo, né, se você tá confortável com fazer, né, como você vai fazer, etc. Aí às vezes dá para fazer alguma coisa. Em redação eu tenho mais experiência de serem preços fechados, assim, isso por matéria. Em coisas tipo comunicação corporativa, vai fazer um conteúdo para uma empresa, uma coisa que vai ser utilizada ali e tal, aí eu já acho que tem mais espaço, né, uma apresentação, enfim,
Aí, em geral, eles pedem um orçamento para mim e é isso, assim. E, assim, tem algumas tabelas, né? O Sindicato de Jornalismo de São Paulo, ele tem, por exemplo, uma tabela de valores e tal, mas na prática eu não vejo isso sendo seguido, sabe? É pouco, assim, do que é seguido, na verdade. E aí eu acho que é um pouco de como a pessoa orça o trabalho dela diante do que ela tem a ganhar, né? Com aquilo também para além da remuneração, por mais tonto que isso seja, né? Então, trabalhos editoriais, eles chamam mais atenção pro jornalista, né? Você fica mais... O Ciência Suja, por exemplo, me paga hora por hora trabalho, muito menos do que outros trabalhos que eu faço. Mas primeiro que ele é a criançãozinha nossa, né? Da nossa turma. Então a gente É o se mata filho, por né? ele. É o filhinho que a gente faz o que precisar por ele. Mas ele não é a hora mais bem paga ali, nem de perto, né? Então a gente vai fazendo essa coisa. Mas eu sei que o Ciência Suja fechando Ciência Suja, ele me dá algum destaque. É uma coisa que o Theo fez, o pessoal fez todo ali. Então, sabe, criaram uma coisa, querendo ou não, o podcast deu certo. Então, e é um projeto que a gente tem muito orgulho. Então a gente sabe que a gente consegue usar isso como uma coisa. Tipo, o Theo produz isso, olha que legal. Então eu faço uma matéria pra Veja Saúde, faço uma matéria pra Agência FAPESP, essas coisas a gente sabe que, né, tá trabalhando com isso e tal. Alguns trabalhos aparecem menos, e aí dão menos essa remuneração, por mais de novo que eu não quero ficar não quero ficar enobrecendo o destaque que você ganha quando você faz uma matéria, mas ele existe, né? Ele chama mais outras matérias. E então eu olho isso, uma coisa, né, o quanto isso é importante pra mim. Outra coisa que eu olho assim, o quanto é importante pra minha carreira, porque eu quero fazer. E aí eu também olho o quanto que é o tamanho do projeto, o quanto outras pessoas estão olhando. Então assim, pra mim é bem modular, sabia? Eu vejo assim, é uma empresa que tá fazendo um negócio, ela consegue fazer um determinado valor. Eu acho que isso é um ponto. Eu olho sim pros outros. Eu acho que as pessoas têm que olhar pra quem tá te pagando. Mas eu também acho que a gente precisa se respeitar com a nossa construção, sabe? Eu fico muito feliz, Moura, de você me achar uma referência. Eu tenho as minhas próprias, né? Eu gosto muito de coisas que eu faço e tal, mas eu acho que existem muitas referências legais. Infelizmente temos muitas, mas você está entre elas. Obrigado. Imagina. E assim, nessa linha, pra mim, na verdade, eu penso assim, eu sou um jornalista que tem hoje 15 anos ali de jornalismo de saúde e ciência, que tem um segmento, então eu acho que não é, né, pelo tempo mesmo, assim, que não é uma coisa que todo mundo, que tem tanta gente aí no mercado. E aí eu acho que tem um diferencial nisso, né? Eu acho que experiência ajuda em algumas coisas, ajuda a trazer alguns diferenciais. E aí eu cobro isso, eu cobro o tempo de treinamento que eu tive, o tempo de pancada que eu tomei na cabeça e tal, pra hoje em dia fazer o que eu faço. Quando eu consigo, então eu orço isso, eu tento aumentar o meu valor. E aí a gente conversa também, sabe? Às vezes a pessoa fala, olha, achei que desse momento tá muito caro. Tá bom, quanto que você faz? E aí a gente vai vendo o que dá, o que não dá, assim. Mas é um pouco nessa linha. Eu tento, dentro do possível, claro, não deixar a gente precarizado, né? Entender que a gente não pode cobrar qualquer valor, de qualquer jeito, inclusive porque isso repercute na nossa classe. Se a gente vai lá e cobra, sei lá, vou fazer uma matéria por R$50, R$100, gente... Não dá, sabe? Não dá mesmo. Eu tô sendo extremo, óbvio, tô falando, né, um valor muito baixo. Mas, assim, porque você tá prejudicando todo mundo, sabe? Você tá prejudicando o mercado, na verdade. Exatamente. Mas essas situações acontecem. Você usou só um exemplo aleatório, mas, assim, essas chamadas, né, vamos colocar aí o termo que se usa, né, vagas arrombadas, elas existem. Infelizmente, elas existem. Existem. Existe, inclusive, nessa linha do publicidade arrombada, faço pi. Mas assim, tem isso também a gente recebeu propostas pro Ciência Suja de publicidade que assim, são um absurdo, sabe? Você fala assim, olha, desculpa, a gente não vai nem conversar por isso, porque assim, não chega com esse valor, sabe? É irritante, sabe? É esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tem que também tentar segurar de novo, quando dá, né? Mas tentar ao máximo entender que o que a gente pede hoje vai repercutir pra gente no futuro. E pros outros. Bom, para muitos que têm a sua atuação numa redação fixa ou um trabalho fixo, ter esse olhar para
para atuar como freelancer, né? Exclusivamente como freelancer, que é o seu momento hoje, pode gerar no começo aquela insegurança. Mas depois que se consolida e consegue, né, dentro desses aspectos todos que você trouxe, tem as suas vantagens, né? Quais as vantagens que você pontua, principalmente partindo da sua experiência? Não, tem super. Inclusive, nossa, ó, primeiro, bom, quando eu saí do Einstein, eu tava movido, absolutamente ansioso, porque assim, achava que era o movimento certo para fazer mesmo, mas morrendo de medo mesmo ali da coisa, né? Então, sim, tem essa transição, né? Mas, nossa, são muitas vantagens. Eu diria assim, primeiro lado profissional, a oportunidade de conversar com muita gente diferente, aprender muita coisa diferente e não ser movido por uma única linha editorial. Isso não tem nada a ver com a gente não ser movido por valores nossos, né? Eu tenho valores muito claros, né? Então, das coisas que eu não faria. E das coisas que eu faria, inclusive, também. Mas a gente pode ser movido a fazer, ao mesmo tempo, reportagens muito legais, por exemplo, para a Veja Saúde, que tem uma pegada de descoberta científica e com saúde, mas olhando para o serviço, olhando como isso, no fim, muda a vida da pessoa. Então, né, qual a atividade física, ou melhor, a atividade física é bom, como você estimula uma alimentação, sabe, olhar para a vida da pessoa. Você pode migrar para uma agência FAPESP que vai entrar mais fundo na pesquisa, na ciência, poder falar de métodos legais. Você pode ir fazer uma coisa no Ciência Suja que vai trazer uma análise crítica de algumas coisas, né? Olhar fundo para o movimento antivacina até de maneira histórica, ou para a eugenia, que estava enraizada dentro da ciência, a gente pode fazer, né? Pode migrar para isso. Aí, passando para, né, para fazer, matéria para fora, que eu tive a oportunidade de fazer numa rádio pública lá fora, sobre a Copinha, Moura. A Copinha SP, que pra eles é uma loucura. Que não tem nada a ver com saúde, mas era uma coisa que às vezes eu queria fazer. Eu falei assim, eu não quero ficar dentro do possível só em saúde. Quero fazer o grosso, mas de vez em quando fazer uma coisinha de fora pra mudar um pouco, assim. E incrível, sabe? Falei em inglês pra uma rádio, né? Nessa linha, fiz algumas coisas pra eles nessa coisa. De poder cobrir uma Copinha, mostrar pra eles, gente, vocês sabiam que aqui é o maior campeonato de futebol juvenil do mundo, acontece todo janeiro, é uma loucura, as pessoas param pra ver mesmo, os estádios enchem, porque não tem campeonato, então os malucos de futebol do Brasil querem ficar vendo o jogo. Apesar de toda a chuva que cai, toda a chuva que cai, e tem histórias incríveis, então sempre vai ter uma história boa, sabe? Pude fazer, assim, profissionalmente, pude fazer muito isso, pude dentro, inclusive, assim, de conteúdos que são conteúdos internos para hospital, que eu fiz já, pude conhecer meandros de gestão e de estrutura que nunca teria chegado perto de conhecer, sabe? Hoje em dia, por exemplo, eu vejo como centros de referência de saúde lidam com inteligência artificial e, assim, claro, tem muito lado crítico. Isso é uma coisa que a gente tem, inclusive, um episódio todo no Ciência Suja sobre problemas de aplicações de inteligência artificial na saúde e na ciência. Dito isso, algumas aplicações que são feitas são absolutamente inacreditáveis, assim, do ponto de vista de capacidade em que elas podem gerar melhoria de cuidado e melhoria de gestão, né? De você efetivamente melhorar mesmo o cuidado e ter mais espaço, mais efetividade para cuidar das pessoas. Então, assim, isso é uma coisa que estava passando ao largo para mim. E graças a alguns desses conteúdos eu aprendi isso. Não vou, né? Sou especialista? Óbvio que não. A gente é jornalista também, por essência. A gente tem um lado sempre generalista. Mas a gente consegue, conseguir ver esse mundo, sabe? E isso, assim, profissionalmente é incrível como freelancer, poder fazer coisas diferentes. Acho que a gente tem uma liberdade que, claro, a gente tem muito chefe, então isso às vezes irrita, né? O freelancer, você troca um por vários. Mas a gente tem a nossa liberdade, né? A gente pode reservar as nossas agendas, criar as nossas prioridades, né? A gente tá acaba que fica mais em casa, em geral, ou, né, mais longe de um ambiente corporativo. Então a gente tem muitas liberdades, né? O meu RH sou eu, então eu concordo com as minhas políticas, eu discordo das minhas políticas pro bem e pro mal, né? Então a gente tem essa liberdade e com liberdade vem a necessidade de responsabilidade, que é um lado, não é negativo, mas é um lado necessário, que é, se eu ficar parado sem fazer nada, uma hora vão parar de vir as coisas. Então eu preciso, né, continuar fazendo, preciso continuar imaginando como que não só o Theo daqui 6 meses, mas o Theo daqui 2 anos vai estar nesse universo. Se eu ficar 2 anos só fazendo coisa que não aparece na imprensa, que não faz... Será que vão lembrar de mim ainda ou será que vão parar de lembrar de mim? Eu tenho esse receio, então eu tenho que me preparar para isso. Preciso fazer mais reportagens, então assim, tem essas ansiedades já indo para coisa do lado não tão positivo. Mas pro lado positivo, essa liberdade também eu acho muito grande, porque permite que a gente tenha uma vida que a gente consiga se ajustar. Inclusive, a um novo momento, né, de vida. Então, por exemplo, eu tenho a Thaís, a minha esposa, a jornalista de redação.
editora no Estadão de Saúde, e tem uma filha. A Thaís está nesse mundo de redação, né? Ela nem sempre consegue fazer coisas que ela gostaria de fazer. E eu fico muito feliz mesmo Que de... no caso, no Estadão, né? No caso do Estadão. Eu fico muito feliz mesmo de poder dar um apoio mínimo que seja, né? Para essas coisas. Então, assim, posso pegar a minha filha na escola e em dias diferentes, posso levar a minha filha na natação, né? Posso cuidar dela e ajustar os meus horários para isso. Nem que depois eu precise trabalhar um pouco à noite. Beleza, sabe? Trabalho um pouco mais cedo no outro dia. Essas são coisas que, assim, pessoalmente, acho que enriquecem muito e fazem a gente até revisitar o nosso relacionamento, no meu caso, né, como homem mesmo, né, a gente repensar o que a gente fazia de muito torto e o que a gente pode tentar melhorar, assim, nessa linha. Então, acho que para isso também é muito interessante essa vida. Bom, na sua fala sobre as vantagens, né, de ser um freelancer, você já pontuou um pouco ali os desafios, né? Podemos identificar aí, por exemplo, você falou da questão de ter muitos chefes. São clientes, mas não deixam de ser vários chefes diferentes, né? Porque você tem que atendê-los. E essa questão da organização, enfim, você trouxe para ter os ônus. Para ter os bônus, tem seus ônus também. Sem dúvida, tem muita coisa. E a gente já falou de muitas delas, né? A instabilidade financeira que vai e vem, a necessidade da gente ter que se organizar, essa coisa de não confundir o freelancer com a precarização do trabalho, né? Assim, eu tenho a oportunidade hoje de dizer que não é que eu escolho, porque não é que assim, o dia que eu quiser eu entro numa redação, nada disso. Mas assim, eu optei por virar um freelancer, porque efetivamente estava ali, né? Então assim, essa decisão tem as suas implicações, né? E isso onera, né, assim, a gente. Então, algumas coisas, essa coisa, o trabalho ele existe, mas de repente ele é diferente, né? Essas negociações são sempre muito complicadas, né? A necessidade de você ter um relacionamento que é muito tênue, né? Entre você se respeitar, mas de você também entender, né, esse cliente e tal. Então tem algumas coisas que são muito complicadas. E eu acho que uma coisa, para mim, assim... Tem uma coisa da política de carreira, assim, que é uma coisa que eu tenho uma preocupação hoje em dia, sabe? Porque por mais que, vamos dizer, as grandes redações não tenham exatamente, né, um formato de carreira super bem estabelecido, tal, talvez algumas tenham, né, mas isso não é uma coisa, né, infelizmente tem piorado, eu acho. Tipo, não, você vai ser aqui, daqui tantos anos você pode estar ali, aí você vai chegar, tá cada vez mais difícil de você subir porque as redações estão mais focadas, né? Então você tem um chefe, uma pessoa para você eventualmente trocar e ir pra cima, né? E eventualmente ainda numa carreira específica, né? Que é aquela coisa do jornalista que ele vai pra edição. E às vezes você quer ser o jornalista, um repórter clássico, né? Você quer ser o repórter especial. E não tem tantas dessas vagas por aí, né? Mas eu acho que tem mais do que como freelancer. Porque como freelancer, uma hora, um receio assim, quando que você bate no teto, né? Qual que é uma, assim, esse é um medo que eu tenho, assim, daqui 10 anos eu vou continuar sendo a mesma pessoa ou eu vou ter margem para continuar crescendo, né, profissionalmente e financeiramente também. Esse é um receio, assim, né, eu vou virar diretor de redação, eu te falei para vocês que eu não sei gerir direito as coisas, como é que eu vou, sabe, fazer isso? Então fazer uma própria coisa, né, nessa linha. Então esse é um medo grande. E uma outra coisa, Moura, que eu acho que também é do nosso jornalismo como um todo, mas acho que do freelancer tem particularidades, que eu fui treinado por referências, né? Tenho a grande alegria de ter trabalhado com a Lucelena, né? Por exemplo, foi diretor Lucelena de Oliveira. Lucelena de Oliveira, hoje em dia está no UOL, foi diretor de redação da Saúde, que agora chama Veja Saúde. Tive a grande alegria e tenho de poder considerar um amigo, Diogo Sponchiato, que hoje é redator-chefe da Veja Saúde. Sensacional também. E trabalha também ali, né? Faz uma interface com a Veja e tal. São pessoas que eram referências. Na Abril tinham outras muitas referências. Eu fiz um curso de edição com o Tomás Souto Correia, que foi diretor de redação da Cláudia por muito tempo, né? Ali dentro da Abril circulavam grandes jornalistas com textos incríveis e que faziam coisas muito boas. A Abril tinha muitos defeitos, por óbvio que tinha, gente. Eu vivi coisas ali que eu não gostaria de ter vivido, tem muitas questões e tal. Mas assim, tinham grandes referências. Eu aprendi com grandes referências. Como freelancer, a gente perde um pouco dessas referências. A gente não tá muito perto delas, querendo conversar todo dia, criando grupo de WhatsApp, tal. A gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo esse eixo, porque você não tem aquela comunicação diária, né? Então acho que isso também é uma outra coisa. Acho que eu me perdi um pouco aqui, mas acho que é um ônus também. E, bom, você já trouxe alguns momentos aqui, essa questão, assim, até de sair para tomar um café, mas assim, aí você estava meio que se referindo, talvez, ali com relação a
a potenciais contratantes, enfim, né, fazer essa rede, esse networking, né? Mas com relação a esse networking entre profissionais de comunicação, né? O quanto isso é importante fazer, né? Você ter uma boa rede de contatos, como é que você estabelece a sua, né? Como é que você trabalha a sua imagem? Entre profissionais, entre outros jornalistas, se diz, né, Moura? Sim. Olha, eu acho que é absolutamente fundamental. Acho que, inclusive, é uma das grandes virtudes da Rede Consciência, né? Que, inclusive, você foi presidente. Que é estar conectado com essas pessoas, é poder, de alguma forma, suprir essa carência que eu falei da referência, né? De você ter gente ali que tá... Gente, olha meu trabalho, olha o que eu fiz, vamos conversar sobre isso, vamos ter esse debate e tal. Eu acho que isso é muito, muito bom. Então, eu tento sempre entrar nesses grupos para ver o que as pessoas estão discutindo. E esse é um ponto. Então, acho que eu uso muito o WhatsApp para isso. Converso muito com as pessoas, né? Mando mensagens para se isso interessa para você. Eu acho que isso é uma coisa da nossa profissão e que acho que a gente tem que ser generoso. Assim. Acho que o podcast também, Ciência Suja, me ensinou a ser mais generoso do que talvez eu fosse na época da Editora Abril, em que a gente olhava muito como concorrência. A gente ainda assim era generoso com o colega de profissão, mas a gente tinha aquela coisa do, quero fazer o diferente. Então, isso. Hoje em dia, no podcast, claro que a gente quer fazer o diferente, mas a gente olha para uma lógica muito mais de ecossistema, de como um ajuda o outro. Para mim, é bom ter outro podcast. Eu amo que exista um Naruhodô, sabe? O Naruhodô me ajuda a passar esse debate para frente. A gente pode falar um dia do outro. Isso é muito importante. Então, assim, e nessa lógica da gente ajudar o outro, eu tento, assim, se eu acho que tem uma coisa... que pode ser interessante, sei lá, pro pessoal do Joio e o Trigo, lá, que discute alimentação. Vou passar um link para eles. Vocês acham que é legal isso? Fiquei sabendo disso, que vocês acham que interessa? Que legal. E aí, um dia, quem sabe, eles vão falar alguma coisa. E talvez não, e tudo bem também, de qualquer forma, sabe? Mas a gente vive numa coisa. E assim, o caso do Joio e o Trigo é um caso clássico, porque efetivamente isso aconteceu, né? A gente via o Ciência Suja, a gente chegou, inclusive, a fazer episódios em que o João Pérez, o diretor de lá, foi convidado, foi um dos convidados, e ele convidou a gente para fazer apresentações, e a gente trabalha junto, e aí cria, né, um vínculo que vai se estendendo para isso, e para organizações parceiras. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar trazer essa generosidade para as pessoas, inclusive, né, para os jornalistas. Então, eu tento muito compartilhar e convidar as pessoas a me ajudarem mesmo também. Gente, tem pauta, não tem pauta, tem ideia, não tem ideia, porque eu acho que ajuda. E também eu tento conversar muito com os outros profissionais que não são do jornalismo, quer dizer, que são do jornalismo, mas que não estão na redação, ou que estão na produção de reportagens. E aí eu vou falar do assessor de imprensa ao PR, porque eles têm, claro, eles são contratados por pessoas, óbvio, mas eles têm também coisas que podem ser interessantes para mim. Aí é aquilo que a gente vai, você tem que ter uma análise crítica, você tem que ter uma análise crítica de tudo, gente. Aí você analisa criticamente, mas é uma fonte de informação que você pode se valer para tentar criar. Então, assim, eu também... E é mais difícil como jornalista independente fazer, né? Porque como você não tá mais por trás de um veículo, você tem um intervalo a mais, porque eu recebo, aí eu tenho que vender uma pauta para uma pessoa, a pessoa tem que aceitar. Mas isso existe, então eu tento, falo, gente, manda para mim quando vocês tiverem, eu vejo, eu leio e tal. E, Theo, visualizando ali o Theo Ruprecht, que estava se formando na Casper Libero, né? Porque temos muitos colegas que estão se formando nas faculdades, querendo fazer jornalismo, né? O que você aconselharia para você no passado e para esses profissionais que estão ingressando agora com essas possibilidades, né, desse jornalismo multimídia, um jornalismo desafiador com inteligência artificial aí também interferindo na nossa profissão, para ele atuar tanto como freelancer como ter a oportunidade de uma redação fixa? Então, eu acho que... Bom, primeiro eu acho que assim que você cai no mercado, o mundo freelancer ele é um mundo particularmente complicado, né? Porque você ainda não tem muitas pessoas para entrar em contato, pessoas que podem te dar uma primeira oportunidade. Não tem um portfólio. Não tem um portfólio, não tem como mostrar seu trabalho, etc. E, claro, ainda tem a questão da experiência mesmo, né? Que a gente vai pegando com o tempo. Nesse sentido, quem tá um pouco assim, né? Tá querendo investir nisso ou não tá conseguindo uma posição, dentro do possível, tentar fazer cursos, coisas que te diferenciem, pode ser uma coisa boa. Portanto, elas te diferenciam e também porque elas te colocam em contato com algumas pessoas, né? Às vezes você conhece um professor que te dá uma chance. Ou você tem a oportunidade de mostrar um trabalho nesse espaço que possa dar alguma oportunidade inicial. Dito isso, eu acho que é sempre bom, né? Tentar... A gente, como jornalista, a gente muitas vezes se vê, né? Em grandes redações ou em redações independentes de grande excelência e tal. E aí tentar, né, achar o espaço nesses espaços, e não é moleza, por óbvio, né, mas
E tentar de alguma forma se aproximando dessas pessoas, ver se tem vaga, ver onde tem vaga, né? Buscar essas coisas, tentar estagiar, são sempre coisas que podem ajudar, mas eu entendo muito que isso não é moleza. Mas eu acho que existe também essa oportunidade hoje em dia de abrir o escopo para veículos que não são os veículos, né? Folha, Estadão, Globo, essas coisas enormes, né? E porque hoje em dia a gente tem veículos independentes que estão crescendo e não são exatamente pequenos. São veículos bons, com uma capacidade, assim, jornalística muito responsável e considerável em diferentes setores, né? Então a gente tem, sei lá, a gente fez parcerias recentemente no Ciência Suja para uma pauta sobre anabolizantes com a revista Asmina, por exemplo, que é uma produção incrível sobre jornalismo focado em mulheres e em feminismo nessa linha. É muito bom. A gente fez nesse mesmo projeto uma parceria com o Núcleo Jornalismo, que cobre redes sociais e tecnologia, na verdade voltada para as redes sociais nessa lógica, entre outras coisas, de maneira, assim, sem igual, com o uso de Big Data, com o uso, né, de grandes dados, de formação ali dentro. Então, assim, muitas pessoas sendo treinadas nessa linha. O joio e o trigo para alimentação, ótimo, uma pegada crítica muito boa com essa linha. Então, existem esses veículos. O Nexo. O Nexo, pois é, o Nexo ainda tá, né? O Nexo já é, assim, é bem grande, se for pensar, né, nessa linha. Então, existem existem os locais, um monte de jornalismo local interessante para ser feito e tal. E claro que eles vão todos operar com orçamentos curtos e tal, mas são oportunidades que dá para tentar fazer alguma coisa, tentar, né, ir além dos todos os grandes. E, enfim, e tentar se colocar nesse mercado, né, e tentar indo andando nele. Às vezes não é a posição que você tinha imaginado, dos sonhos, aquela coisa, mas, gente, a gente vai se construindo também, né, e nessa linha. Então, acho que tem um pouco dessa linha. Mas, assim, é uma profissão que a gente fica ansioso mesmo. Ela é um pouco sofrida mesmo principalmente nesse começo, e acho que também, na verdade, em outras fases também, porque vem outras angústias que a gente tem. Então, acho que é um pouco entender que tentar ser resiliente dentro do possível para ir buscando isso, né, e criando o seu networking aos poucos também, né? E nessa atuada, você vislumbra até o que o jornalismo sempre vai mover sua vida? Eu acho que sim, sabia? Porque para mim isso ficou muito claro na época do Einstein, de verdade. Quando eu fui para lá em 2021, era um cargo muito legal, assim. Eu já estava pensando, né, em ter uma mudança de carreira, não de mudança de sair do jornalismo, mas mudança de sair, no caso ali, da Editora Abril, para tentar olhar algumas outras coisas que eu achava que eram interessantes. E de novo, cara, a saúde é incrível, então não tem nada a ver com achar que não era legal e tal. A revista Saúde. Mas aí eu tava com isso e no Einstein eu vi, porque eu trabalhei lá com um pouco mais nesse lado da gestão, de você trazer, né, de você olhar o macro, assim, né, olhar um pouco de estratégia, e lá eu vi que era um pouco menos o que eu queria. Então ali eu tive um reforço de que a produção jornalística, a contação de histórias é onde eu quero estar. Eu não sei se daqui a 15 anos eu vou estar fazendo, às vezes eu vou perder quase tudo o laço do jornalismo, vou voltar mais para outra coisa, sei lá. Mas eu acho que não, eu acho que essa coisa do jornalismo, ela me move muito, porque permite a gente contar histórias reais, emocionantes, que podem impactar a vida das pessoas. A ciência é um grande mobilizador disso, então eu acho isso muito legal, né? Ela traz pesquisas e métodos e descobertas incríveis para a gente trazer esse engajamento. Então acho que é um meio do qual eu gosto muito de fazer e de olhar. E a gente tem esse lado social mesmo, né? Que a gente olha muito pro jornalismo, né? De que a gente tá. O que a gente tá no mundo, sabe? O que a gente pode tentar deixar? E eu acho que o jornalismo permite isso um pouquinho, assim. Então eu pretendo seguir nessa linha, por mais desanimado que a gente fique com alguns movimentos e tal. O mundo não tá exatamente onde eu queria que ele estivesse no momento. Acho que a gente se preocupa muito pouco com coisas que a gente tinha que se preocupar muito. Mas, sei lá, eu acho que a gente ainda tem uma capacidade de mobilização, né? E eu tento me mover por isso, porque eu acho que o jornalismo tem essa missão social dele forte. E tem até um podcast que eu chamo Pelo Avesso, eles estão com uma temporada nova muito boa. E que, eu não me lembro exatamente do caso, mas que era uma coisa que fala assim, a gente consegue, se a gente não aspira a algo melhor, a gente não faz nada, a gente fica encostado mesmo, né? Então o jornalismo me ajuda a aspirar coisas melhores. E acho que por aí é uma coisa que me deixa sempre muito feliz de fazer, assim, sabe? E, Theo, muito obrigado por ter participado, né, mais uma vez. É só a segunda vez participando aqui comigo aqui de um episódio do SensoCast.
Aproveito então para deixar aqui o convite para quem está nos ouvindo. É o episódio 33 e neste episódio nós falamos especificamente sobre os bastidores do podcast Ciência Suja. Então fica aí o convite para que vocês ouçam o episódio 33. E obrigado mais uma vez por estar aqui no episódio 37. Theo, para finalizarmos nosso papo, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez, Moura, por estar aqui. Para mim não é mais que um prazer, é uma coisa assim, profissionalmente é importante estar aqui, então eu fico muito feliz mesmo pelo convite. Estou sempre à disposição para você e para todo mundo que estiver ouvindo, assim, sabe? Eu acho que é, de novo, naquela lógica do compartilhamento. Falem comigo quando vocês acharem melhor. A gente tem as redes sociais do Ciência Suja e tem o cienciasuja@gmail.com, em que a gente está querendo sempre também trocar ideias. Então, contem com a gente porque vocês acharem que é legal. Muito obrigado, Theo. E assim encerramos o episódio 37 do SensoCast. Nos acompanhem nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o Estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco? Envie então uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br e não se esqueça de ouvir os episódios anteriores e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.